Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. A igreja estende a mão para cá agora. Sim, meu Deus e meu Pai, que nessa noite eu, a mulher, diminua na presença do Senhor. Jalabacantarabasteia. Senhor Jesus, que eu diminua, que o Senhor cresça no altar da tua casa agora. Deus, meu Pai, eu te convido, Jesus, para vir, Senhor, para pregar a tua palavra agora. Vem, Senhor, usar minha boca, vem usar meu instrumento. Não seja mais eu, a mulher, alai de raçui de comandaga subicantarabalabra-sei. Mas seja o Senhor descendo aqui no altar desta igreja. Vai ungindo este altar cada vez mais agora, Pai. Vai mandando os anjos, Pai, para dentro da tua igreja. Vai, meu Deus, ungindo o ouvido das irmãs. Vai ungindo a frente da igreja agora. Acampa o anjo de luz, Miguel Arcanjo, com a espada de fogo, com a espada de luz agora. Não permita que nada roube a comunhão da palavra, meu Pai. Não permita nenhuma barreira, nenhum impedimento. Oh, aleluia. Enquanto eu prego, vai trabalhando, Jesus. Vai trabalhando agora, Jesus. Vai passando agora, Jesus. Vai passando enquanto eu prego, cura, liberta, transforma, renova, batiza com o Espírito Santo, salva, transforma. Oh, glória! Aleluia, Senhor dos exércitos. E eu dou ordem ao mundo espiritual nessa noite. Que o céu se abra neste lugar. E que toda legião agora, príncipe das trevas, potestade, dominador, dobre o joelho ao som do poder do nome de Jesus nessa noite, ao nome que é sobre todo nome. Ora, bandai de raço e de comandagaceia. Seja dado honra e glória. Comece a enviar fogo, fogo, fogo sobre nós. Reveste as irmãs do teu Espírito agora. Eu convido o Espírito Santo para acender as brasas, para acender, meu Pai, a lenha. Oh, glória, glória, glória. Vem, Espírito Santo, vem sobre a tua igreja nessa noite. Vem com as armaduras de Deus, vem com fortalecimento, vem com teu renovo, vem sobre a nossa vida. Toda glória, toda honra, todo louvor, toda perfeição seja dada ao Senhor, meu Pai. Vai enchendo as cadeiras da igreja de anjos. Encha a igreja de anjo. Ora, bandaire, raçuideira, mandala, braçuria. Rebriande, rebrianda, labra, sobre canterei, brianda, labra, sei. Meu Deus, visita onde eu vou entrar agora pela rede social, Pai. Entra na casa onde o homem e a mulher vai ligar o seu celular. Onde uma pessoa, Pai, que usar, meu Pai, que conectar no nosso canal, que essas pessoas sejam abençoadas, elas sejam revestidas, que o Espírito Santo trabalha sobre o nosso canal, em nome de Jesus e no sangue de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Estamos agora a nossa live para o canal do YouTube. Aleluia. Obrigado, irmãos e irmãs que estão inscrevendo no nosso canal. Continue inscrevendo no meu canal. Não passe pelas nossas pregações sem inscrever no nosso canal, para que ajude nosso ministério a crescer na palavra, em nome do Senhor Jesus. Nessa noite nós estamos na série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. E nós vamos pregar
nessa noite sobre a história de Agar. Então, a história de Agar está em 2 capítulos da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 16 e o capítulo 21. Vamos aprender o que foi bom para a vida de Agar e o que foi ruim para a vida dela. E vamos tirar essas lições para nós e vamos entender o que Deus quer ensinar para nós nesses dias. Aleluia! Então vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 16. Louvado seja Deus. Gênesis 16. Ora, Sarai, os irmãos achou? Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela? Ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar, egípcia, sua serva, e deu a por mulher Abrão, seu marido, a fim de 10 anos, que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agrado seja sobre ti, minha serva, pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, foi menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faz-lhe o que é bom e é aos teus olhos. Afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água, no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vai? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora, humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, terá um filho, chamará o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Habitará diante da face de todos seus irmãos. E ele chamou o nome do Senhor que com ele falava: tu és o Deus da vista. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: tu és Deus da vista, porque diz: não olhei eu também para aquele que me vê. Por isso se chama aquele poço Lahoi, eis que está entre Cádiz e Béredes. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Então, nessa noite nós vamos tirar algumas lições dessa palavra. Glória a Deus. Sexta-feira passada nós pregou aprender nas mulheres da Bíblia a história de Sara. Sara, quando Deus a chamou, Sara não chamava Sara, ela chamava Sarai. Abraão chamava Abrão. Depois que Deus a visitou, que Sara passou pelo processo de reconhecimento da fé, da maturidade, aí Deus visita novamente, muda o nome de Abrão para Abraão.
e Sarai, Deus muda o nome dela para Sara. Então nós vemos que Sara foi uma mulher estéril, e para Sara foi muito difícil. Depois que Sara recebeu a promessa, Sara fez algo errado, porque ela deveria esperar em Deus. Deus já tinha prometido para Sara que dela ia sair um filho, que seria aquele filho, ela seria mãe de nações, que seria Isaac, um filho em que Deus o daria do próprio ventre de Sara. Mas a palavra vai dizer que Sara, ela sentia triste porque ela era rica, tinha um marido bom, mas ela não era mãe. Então Sara, ela quis dar um jeitinho. Naquela época, quando uma mulher casava e não tinha filho, elas podiam ter uma serva de confiança, e aquela serva de confiança, ela daria filhos para aquele marido, para que aquele povo não ficasse sem filho, porque nós vemos que aquele povo lá do Oriente Médio, eles te davam muito valor filhos. Então, quando a mulher casava que não gerava, ela podia pegar uma concubina e dar para o seu marido, para que eles gerassem um filho para ser o herdeiro. E Sara, mesmo ela sabendo que Deus tinha falado que ele ia dar da própria barriga dela, ela não esperou a promessa. Ela vai e age com a ansiedade dela, com o desejo dela, e nós vemos a situação de hoje. E também nós tiramos uma lição na nossa vida, e muitas vezes nós temos uma promessa de Deus, e essa promessa demora anos e tempo, e nós não aguentamos esperar no Senhor dentro da casa de Deus, e muitas vezes nós queremos ajudar Deus a cumprir a promessa na nossa vida. E o que vai acontecer? Que nós vai quebrar a cara, nós vai ter consequências, nós vamos pagar um grande preço, que vai para o resto da nossa vida, as consequências de nós não esperar no Senhor. Então nessa noite, vamos esperar em Deus. Não importa se nós passamos vergonha, não importa se nós somos decepcionados, se dói, aleluia, porque doía para Sara ser rica, ter muito servo, muita serva, um marido bom, mas Sara não podia ter um bebê. Então o que Sara vai fazer? Ela erra por não esperar em Deus. Então o que ela faz? A Bíblia diz que Agar era uma serva que já tinha 10 anos que trabalhava ali com Sara. Agar era uma serva egípcia, e deve ser que era a de mais confiança de Sarai. Para Sarai pegar uma serva e dar para o seu marido, deitar com ela, ter um filho, essa mulher deve ter chegado à altura de uma serva de confiança da patroa. Então, aos olhos de Sara, por isso, irmão, que nós, ser humano, dependemos de Deus. Eu e os irmãos somos alma, espírito e corpo. Muitas vezes nós vemos as pessoas pela aparência, mas nós não sabemos o que passa na alma daquela pessoa. Sara viu Agar como uma serva de confiança, mas Sara não sabia o que passava na alma de Agar. Agar, ela era escrava, e ela era uma pessoa que ela sofreu, ela deixou sua família, ela saiu da sua cidade, do Egito, e ela veio, irmão, morar ali sendo empregada de Abraão e de Sara. Então esta mulher, ela, dentro dela, Quer mais?
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. Passaram um barulho aqui, os irmãos vão assistir nossa live. Perdoa os barulhos que passaram aqui na nossa rua. Glória a Deus. Mas vamos continuar a live, aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Então a palavra de Deus fala que aquela moça, ela deixou o Egito, sua casa, sua família, e ela veio ser uma funcionária de Sara, de Abraão. Então dentro dela, ela tinha, esse despreparo ali, e Sara escolheu logo ela para ser a esposa de Abraão, Sarai, para ficar ali com seu marido. E Sara via só o lado de fora, mas não via que ia ter uma guerra por dentro. Por isso que eu e você dependemos de Deus, porque muitas vezes nós olhamos as pessoas, elas é perfeita por fora, eles é perfeito por fora, mas nós somos alma. Na nossa alma existe os mundos em que muitas vezes nós ainda não está completo, não está aperfeiçoado, não conseguimos resolver aquele problema que está na nossa alma. Nós somos espírito e nós somos corpo. Nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar aqui na terra, para poder Deus mostrar a nossa caminhada aqui na terra. Porque se nós não tivermos o Espírito Santo para mostrar cada passo que nós dá, cada relacionamento, cada coisa que eu e você vai fazer, acontece o que aconteceu com Sara. Agar era uma mulher de confiança para Sara. Mas a Bíblia diz que quando Sara, glória a Deus, ela toma, versículo 3, assim tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher Abrão, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Então era uma serva de confiança, tinha 10 anos que ela caminhava com eles, não é? Ali 10 anos, naquela terra de Canaã. Ali Abraão, ele era peregrino. Abraão não tinha uma residência fixa. Abraão, ele sempre procurava andar nos lugares onde tinha água, onde tinha pasto, porque Abraão era rico. Abraão tinha muitos rebanhos, então eles ficavam andando naqueles lugares onde pudesse ele sobreviver. E essa serva, ela acompanhava a Abrão. A palavra de Deus fala no versículo 4, que entrou ele a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebeu, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então agora que Agar está grávida, agora ela sabia que ela tinha um filho de Abraão, um homem rico, não é? Uma mulher que era uma escrava, agora ela sabia que na barriga dela, ela tinha um filho de um patrão que era rico, e Agar não estava preparada para aquilo, e Sara também, que errou. Então, ali deve ser que tinha muito carinho dos outros servos de Abrão. As outras servas, porque quando uma mulher está grávida, as pessoas tocam na barriga, passam a mão no bebezinho, e aquela mulher, ela fica ali, umas ficam enjoada, não é? Outras ficam chata. E a Bíblia diz que Agar não soube se posicionar, que ela era apenas uma serva. Ela não era a senhora, a patroa. Então ela começou a desprezar a Sara. Aí está o problema. Quando nós passamos na frente de Deus, quando nós não obedecemos as promessas de Deus, quando nós fazemos as coisas do nosso jeito, pensando que vai dar certo, e não dá certo. Aí agora, Sara só via a carne, mas não conseguia ver a alma de Agar. E Agar agora,
ela se sente, não é, uma pessoa privilegiada, foi escolhida para ser a concubina ali, a mulher que ia dar um herdeiro para Abraão. Então ela passa a desprezar. E quantas vezes na terra também não é assim? Às vezes a pessoa começa a crescer de cargo, começa a ter um status, começa a ter um sucesso, e ele não lembra, irmão, da onde ele saiu. Ela não lembra da origem dela, ela não lembra da raiz dela, e ela começa a concorrer e competir. Então isso é um erro. Nós não devemos, quando nós temos uma situação melhor, mais privilegiada, pisar em ninguém, desprezar aqueles que nos elegeu. Porque quem foi que elegeu Agar? Foi Sara. Agar também errou. Qual é o defeito que nós aprendemos nessa noite? Quando alguém te ajudou aqui na terra, alguém te levantou, você deve gratidão a essa pessoa. E não competir com esta pessoa. E esse foi um erro de Agar, porque ela quis competir. Ela era escrava, ela não era patroa, ela era escrava. Então, nós muitas vezes, aqui na terra, a gente entra nos lugares, nós devemos entrar nos ambientes e respeitar a liderança de cada lugar. Lá no emprego, quem manda lá na mansão, na casa, é a patroa. Você é a empregada, você obedece às ordens da patroa. Quem manda na nação, o presidente, nós obedecemos às leis. Quem é que manda na igreja? A autoridade maior ali é o pastor. As ovelhas ouvem a voz do pastor. Dentro da tua casa, quem é a voz ativa ali é o pai e a mãe. Os filhos que é obediente, ouve os pais. Então, ela erra quando ela quer competir. Nós não devemos competir com ninguém, irmão. Competição não é de Deus. Nós devemos obedecer, respeitar. Aleluia. E Agar, ela competiu. Agora ela queria mostrar para Sara que agora ela tinha um filho na barriga. E Sara que aguentasse Agar. Então, Sara era patroa, Sara se sente desprezada aos seus olhos. Agora vai ter vingança, não é? Porque nós sabemos que mulher, quando enfrenta outra mulher, se ela não for lavada no sangue de Jesus, se ela não tiver realmente o Espírito de Deus, uma vai querer guerrear a outra. Mas isso não vai levar nós a lugar nenhum. A Bíblia diz: seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós devemos ter santidade, e a paz é com todos. A paz você tem que ter com a patroa, a paz você tem que ter com os vizinhos, a paz você tem que ter com seja quem for que Deus pôr na tua vida, na tua história. Nada de briga, nada de competição, mas ter a paz. Então, disse Sarai a Abrão. Agora Sara vai reclamar com o marido dela, sendo que ela causou problema. E agora ela vem trazer esse agravo para o esposo. E ela disse, então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Agora ela quer jogar a culpa no marido. Não é assim que acontece aqui na terra? A gente faz as coisas do nosso jeito. A gente não ora. A gente não busca a direção de Deus. Aí na hora que a gente está passando uma guerra, uma luta, você quer chegar lá no emprego, levando aquela amargura. A patroa nem merece aquilo. O patrão nem merece aquilo. Casa mal resolvida, aí quer jogar a guerra no esposo, quer jogar nos filhos. Quantas mulheres não é assim? Desconta nos filhos a raiva, desconta nas filhas, o esposo, aleluia, nas pessoas.
E agora Sara está amarga, triste, desprezada. E ela quer descontar em Abraão. Tudo isso é consequência de nós não esperar em Deus. Tudo isso é consequência de nós querer ajudar Deus. Tudo isso é consequência de você querer viver de aparência. Não vivamos de aparência. Se Deus não te deu, espere. Se Ele não deu, agradeça pela salvação, que é o maior presente. Não vai querer pegar com as mãos uma coisa que Deus não gerou. Deus não tinha gerado um filho em Sara, e Sara queria ter um filho. Quantas pessoas hoje em dia quebram a cara nessa terra? Às vezes quer morar numa casa boa, luxuosa, sem ter condições. Às vezes casa, não pede a direção de Deus, vai pagar o preço. Põe uma amizade errada dentro de sua casa, vai pagar o preço. Quer, aleluia, crescer fora do tempo e da hora, vai pagar, aleluia, o preço diante de Deus. Depois vai andar aí revoltado na terra, lançando amargura nenhum e nem outro. Esse é o mundo que nós vivemos. Não foi só com Sara não, lá naquele tempo. Hoje tem muita gente amarga na terra, que sai jogando veneno nas pessoas, aleluia. Mas que eu e você venha ter o Espírito Santo de Deus, para nos dar livramento, aleluia, contra toda maldade nesses últimos dias. E a palavra de Deus vai falar, irmãos. Então, Agar não estava preparada. Ela era uma escrava, ela estava longe da família, ela não soube lidar com aquelas emoções, ela não soube lidar. Não que Agar era ruim, é que Agar não soube lidar com aquela situação. Uma escrava agora numa posição de uma esposa, de um homem rico, um homem bem sucedido. Eu acho que muitas mulheres fariam o que Agar fez. Mas nós não vamos ver ela como inimiga. É porque ela não soube lidar com suas emoções. E Sara é a culpada porque não espera em Deus. Mas vamos vendo aonde essa história vai chegar nessa noite. A palavra vai dizer agora no versículo 5. Então ela joga a culpa em Abrão, seu marido. Ela diz: o agravo seja sobre ti, minha serva, o agravo dela sobre ti, eu pus em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, eu sou menosprezada aos seus olhos, e o Senhor julgue entre mim e ti. Diz que Deus agora tinha que julgar. Quantas vezes nós fazemos coisas erradas, depois nós queremos pôr Deus na parede, irmãos. Depois nós queremos que Deus resolva o problema daquela pessoa. Está cheio de pessoas que faz as coisas erradas, depois fica pondo Deus na labaxerebalabiacei. Reibianda labiaçui de rai de comandagacei. Está cheio, irmãos. Depois Deus é obrigado a resolver meu problema. Mas lá atrás, você ouviu Deus? Lá atrás, você consultou Deus? Por isso que eu e você tem que ter cuidado nos dias de hoje, aonde você põe tua mão. Cuidado em pôr tuas mãos na guerra das pessoas nos dias de hoje. Porque muitas vezes a pessoa é rebelde, é ansiosa, faz tudo errado. Depois ela quer que você põe Deus para resolver o problema dele e dela. Sara agiu assim. E o que Agar vai fazer? Ela não estava preparada. Versículo 6. Disse Abraão a Sarai: eis que a tua serva está nas tuas mãos. Faz-lhe o que é bom. Aos teus olhos afligiu a Sarai e ela fugiu da sua face. Então Abraão nessa hora ele não teve postura de marido. Abraão também errou, Abraão errou. Por isso que nós vemos, irmão, que todo mundo que passou na terra errou um dia. Todos nós foi pecador, foi ex-mentiroso, ex-frouxo, ex não sei o quê. Cada um de nós temos um erro.
único perfeito que a Bíblia fala que você tem que seguir é Jesus. Jesus lá em João 14,6 fala, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Você tem que olhar nessa terra só para Jesus, porque Jesus, ele é o único perfeito, que não teve falha, que não teve erro, aleluia, é o único que passou o caminho na terra e não caiu, é o único que fala a verdade, é o único que dá vida, que dá paz, que mata a tua sede, que sustenta a tua alma e que te salva e que te liberta, é o único. Qual é o segredo de nós não cair nesse mundo? É olhar para Jesus, porque os patriarcas falhou, as matriarcas falharam, mas Jesus não. Jesus é perfeito. Quem olha para ele tem fé, e quem tem fé tem atitude e tem boas obras. Abraão, ele não queria se meter no problema de Sara e Agar. Então ele disse, esse problema está nas tuas mãos, você que resolve. Você procurou, resolva. Mas mesmo assim ele errou, porque um marido, qual é a postura de um marido? É cabeça. Qual é a postura de um marido? Passar segurança para as mulheres. Então Abraão não queria pôr as mãos dele naquele problema daquelas mulheres. A Bíblia diz no versículo 7, e o anjo do Senhor, Agar, então aí Sara, ela afligiu Agar. E Agar, o que ela fez? Ela não aguentou o peso. Ela não aguentou, ela não estava preparada e ela fugiu, foi embora. Só que a Bíblia vai dizer no versículo 6, e disse Abraão, Sarai, tua serva está na tua mão, faz-lhe o que é bom aos teus olhos. Afligiu Sarai, ela fugiu da sua face. Como muitas vezes nós fazemos, né? Nós trabalhamos para essas mulheres, já fui babá, já fui empregada doméstica e eu não aguentei. Muitas vezes eu fui embora de emprego, larguei emprego. Por quê? Porque às vezes a gente não aguentou aquela mulher chata, afligindo, sugando a gente. Mas não é assim. Hoje eu entendo que as portas que Deus abre, é Deus que fecha. Que a porta que Deus fecha, é Deus. Só Deus pode abrir. Hoje me amadureci. E hoje, para todas as portas que Deus te abre, você tem que orar. Muitas vezes você larga o certo pelo duvidoso. Então, irmãos, Agar, ela fugiu, ela não aguentou a pressão de Sara. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. E disse Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vai? E ela diz, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Qual é a posição de uma serva? Qual é a posição de um servo? Se eu e você é serva de Deus, nós não fugimos dos problemas. Problema nós enfrenta ele de cara. Todo servo de Deus e serva de Deus tem que enfrentar os problemas de cara. Então o anjo vem e pergunta para ela, Agar, serva, se você é serva, você não pode fugir. Quem foge não vai ser aprovada. Quem foge não vai ser aprovado. Não é só aqui na igreja, não. É lá no emprego, onde você trabalha. Sai do emprego na hora que Deus fechar a porta. É em qualquer área da tua vida. Se Deus, Ele é Senhor,
Você tem a direção de Deus para entrar e sair. Não é fugindo, não é querendo ganhar mais, não é querendo ir para um lugar que tem mais recursos, não. É no tempo de Deus, é na hora de Deus. Hoje minha sobrinha falou, que eu estava comentando com ela sobre esse assunto. Ela falou, meu irmão estava trabalhando registrado numa firma. Meu pai veio e falou, vai para um serviço, vai ganhar mais. Ele foi, quando chegou lá naquele serviço, o homem já não paga certo, ele já saiu e está desempregado. Aí eu falei, por que vocês têm um oi grande e não buscam a direção de Deus? Depois fica pagando preço e pipondo Deus na parede. Não pede para Deus mostrar, orar. Quer ganhar muito dinheiro, mas não é assim, irmãos. A gente tem que orar a Deus para fazer as coisas. Nunca largar o que é certo pelo duvidoso. Porque depois você fica aí mês desempregado, passando prova dentro de casa. E às vezes ganhava pouco, mas era garantido. Tinha aquilo por mês. Agora sai pela ilusão. Ah, vou ganhar mais, pede as contas. E assim foi H não aguentou a prova, ela foi embora. Mas o anjo disse, Deus fez promessa. Deus viu a humilhação de Agar. Deus, ele é o Deus da livre. E Deus também é o Deus da escrava. E Deus, ele foi na escrava. Agar não pediu Deus para ir até ela. Agar não cria nos deuses dos hebreus. Agar era egípcia. Mas o mesmo Deus que age pelos que é servo, ele também age pelos que não é servo. Então, irmão, Deus que agiu na vida de Sara, deu promessa para Sara. Ele manda o teu anjo, porque Agar carregava um filho de Abraão. E Abraão era um servo de Deus. Abraão era um homem de aliança com Deus. Então Deus zela pela nossa pessoa. E Deus vai lá naquele deserto, naquele anjo, e diz, Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vai? Porque Deus sabe o que você faz na terra. Deus sabe quantas guerras eu já tenho fugido. Quantas guerras você tem fugido. Deus sabe que muitas vezes nós quer fugir. Nós quer esconder. E quando nós corremos da luta, a luta vira uma bola de neve para nós. Um abismo vai chamar outro abismo. Quando Jonas correu para não fazer a vontade de Deus, aqueles navios, irmão, Jonas lançou muita mercadoria do povo ali dentro do navio. A vida dele começou a virar uma bola de neve, que ele foi parar ali, naquele fundo daquele mar, na boca daquele peixe. Então, nessa noite, eu e você vem enfrentar nossos problemas. Da onde nós vem, de luta, de guerra, de sofrimento, vamos enfrentar. Não vamos parar, não vamos fugir. Para onde vai? Ela queria ir para o Egito, ela queria voltar para a sua família, para a sua parentela. Ela queria encontrar outras pessoas agora para te dar abrigo, para te dar conforto, para te dar consolo. E muitas vezes não é assim na nossa vida. Nós quer correr dos irmãos da nossa igreja. Nós quer ir para outro ministério. Encontrar consolo nos irmãos de outra igreja. Nós quer correr da patroa e ir para outra patroa. É tudo ilusão, irmão. Se não for no tempo certo, é ilusão. Nós casa, aí nós não quer viver com aquele marido. Eu vou pro segundo casamento, terceiro, quarto. É tudo ilusão. Vai encontrar outra bola de neve, outros problemas, e é tudo ilusão. Então, o que acontece? O anjo visita ela e fala com ela. Da onde vem? Estava fugindo, fuga. Para onde você vai? E ela disse, eu venho fugida da face de Sarai, minha senhora.
ela não mentiu, ela falou a verdade. Porque diante de Deus nós temos que viver a verdade. Nós temos que falar, ó Deus, eu enfrento esse problema na minha alma. Há uma guerra na minha alma. Eu passo por isso, Deus. Eu não tenho força, eu passo essa guerra. Então ela revela o que ela fez. Versículo 9. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna para a tua senhora. Humilha-te debaixo das suas mãos. Porque um servo, ele tem que servir. Um servo, ele tem que passar pela aprovação de Deus. Então, Agar vai ter que voltar a servir a Sara. E Agar só vai poder ir embora o dia que Abraão despedi-la, o dia que ele mandar embora. Mas não o dia que ela quer. Então Agar, a promessa cumprir na vida dela, versículo 10, disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste terá um filho, chamará o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu tua aflição. Ele será um homem bravo, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus da vista, porque diz: não olhei eu também para aquele que me vê. Então ali ela entendeu, irmão. Ali ela conheceu o Deus de Abraão. Ali ela teve uma experiência que ela não estava só. Ela estava desamparada de Abraão e de Sara. Mas ela não estava sozinha. Deus via ela grávida num deserto. E assim também é na minha e na sua vida. Nós não estamos só nas pelejas. Nós não estamos só nas lutas. Nós temos que orar e pedir Deus para abrir nossos olhos espirituais, para que nós venhamos ver que o anjo do Senhor acampa ao redor dos justos. A Bíblia diz que nós sofremos muitas aflições no Salmo 34. Mas o Senhor de todas nos dá o livramento, de todas nos protege e de todas nos guarda. Amém. E ela chamou o nome do Senhor que com ela estava, que nós já vemos que é aquele que me vê. Por isso se chama aquele poço de Lahoi, que está entre Cádiz e Beredes. E Agar deu um filho a Abraão. Então Agar obedeceu. Agar voltou a servir Sarai. Agar voltou para a casa de Abraão. E ali ela teve um filho. E ela teve uma promessa que hoje nós vemos que é aquele povo lá árabe. Que é aquele povo que briga com o judeu. Que é um povo que multiplicou também sobre a terra. E o Senhor cumpriu essa promessa na vida dela, através da obediência dela. Ela teve que voltar a humilhar e servir a Sara. É por isso que está escrito na Bíblia que no lugar que você cai, é onde você levanta. Muitas vezes você está com a guerra. Aprenda, irmão, a resolver suas guerras lá no lugar onde você errou. É lá no emprego que você errou, é lá que você vai resolver. Você brigou mais seu marido, pois você vai resolver com seu marido seu problema lá na casa onde você brigou. Você brigou naquela igreja, vai lá, vai resolver lá com aquele pastor. Porque você só é abençoada quando você volta e cumpre o resto daquilo que você fugiu. Por isso que a gente tem que ter raiz, não fugir dos problemas. A gente tem que ficar no lugar até Deus fechar as portas. Teve um problema, onde caiu, vai lá e resolve. Porque se não resolver, não tem promessa cumprida. Por que muita gente hoje em dia não alcança nada de Deus? No espiritual, não. Porque foge desse princípio.
briga com o patrão, com a patroa, não pede perdão, sai para outro emprego, vai falar mal daquele patrão, daquela patroa, a patroa pisa no funcionário, é desse jeito, sai de uma igreja, vai para outra, fala mal daquele pastor, briga com o marido, que a mulher já vai assina um divórcio, ela bandará, abre a cerebrianda, lava cheia, aleluia! E vai vivendo uma bagunça aqui na terra, e quer ter fruto, e quer ter prosperidade, mas vai ter as consequências, aleluia. Mas H não, H obedece, H volta a servir a Sara. Então Deus vai cuidar de H. Não importa, irmão e irmã, a luta que você estiver passando, seja uma serva de Deus. Aonde você passar, serve a Deus, obedece a Deus, aleluia, e deixa Deus fechar as portas, abrir as portas, e deixa Deus te sustentar. É Ele que nos sustenta, é Ele que cuida de nós. E ela voltou. Agora o capítulo 21, para terminar. Nasceu Isaac. Deus cumpriu a promessa. Então H viu Sara. Deus cumpriu a promessa em Sara. Sara engravida na velhice. Sara se transforma numa jovem. Abraão num jovem. Sara engravida. Agora os meninos têm 14 anos. Depois de 14 anos, cresceu o menino. Aleluia. E foi desmamada. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. O 9. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, não era mais Abrão nem Sarai, agora já era Sara e Abraão. Deus mudou o nome deles. Zombava. Por quê? Porque as consequências, não é? Um filho da promessa, da escrava, zombava do filho da livre. Um tinha inveja do outro. Então um zombava do outro. O versículo 10. E disse a Abraão. Aí Sara viu que o filho da egípcia zombava do filho dela. E Sara, nós vemos que Sara não deixou barato isso. Então Sara viu que o filho de Agar, egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão, deita fora essa serva e o seu filho. Ela, Sara, falando a Abraão, porque o filho dessa serva não herdará com meu filho Isaque. Abraão, como pai, ficou muito chateado. Saber que ele tinha que lançar o filho dele fora por causa das mulheres. Mas era a promessa de Deus. Porque quando a promessa de Deus chega, irmão, aquilo que não faz parte, Deus tira fora. Quando é da promessa, é da promessa. E quando não é, Deus não tem dó e nem tem piedade. Por isso a gente tem que esperar em Deus. Porque quando chegar a promessa, o que não é da promessa, Deus tira fora. Abraão ficou com sentimento, porque o filho era da escrava. Mas Deus disse, versículo 11, pareceu essa palavra mal aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos, acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho dessa serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então quem era que ia ficar na casa era Isaque. Não podia ter dois reinos divididos ali. A Bíblia diz que uma casa dividida não vai para frente, um reino dividido não vai para frente. Nada que é dividido, nada que causa um guerreando contra o outro, vai para frente. Onde tem luz não pode ter treva. Onde tem paz não pode ter guerra. Aleluia. Onde tem amor não pode
pode ter ódio, aleluia. Onde tem alegria não pode ter amargura. Então tem que sair o que é das trevas, tem que sair o que é ruim, tem que sair aquilo que não é da promessa. Então é assim que é o reino de Deus. E aí o que acontece? Vai ter que mandar embora. Vai ter que Abraão despedir aquela mulher. Porém Deus disse a Abraão: não pareça mal. Versículo 13. Prometeu para Abraão que ele também ia ser uma semente, ia ter uma geração. Porque era filho de Abraão, que era um homem de Deus, um homem que tinha aliança. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão, um odre de água, deu a Agar, pondo sobre seu ombro, deu o menino, despediu a ela, foi andando errante no deserto de Berseba. Agora quem fecha a porta é Sara e Abraão. Agora Deus vai cumprir a promessa de Agar. Entendemos que na primeira vez ela fugiu, agora ela é obediente, ela é serva, ela foi aprovada, ela esperou. Não foi ela que pediu para ir embora, foi Sara e Abraão que despediu. Quando Deus fecha uma porta, irmão, Ele vai suprir você, Ele vai cuidar de você. Mas se Deus ele não fechar as portas e você correr, o problema vai virar uma bola de neve que muitas vezes nós não vai dar conta de sustentar aquele problema. Mas agora ela foi embora, não porque ela pediu e nem porque ela fugiu, mas foi Sara e Abraão que despediu. Então ela levou só um pão e um odre de água. E a palavra vai dizer no 15 que sem água nós não conseguimos ficar. Sem comida nós também não conseguimos ficar. A água acabou. E o pão também acabou. Mas a palavra fala que aquele em João 4,14, que beber da água que eu der, nunca terá sede. E ela bebeu da promessa, ela ouviu a palavra, ela obedeceu. Quando você obedece, ainda que na tua casa estiver faltando tudo, ainda que não tenha água e comida, mas você está debaixo da obediência, então creia. Vai vir a providência, vai vir um milagre, vai vir a promessa. Quando nós cremos, não vai faltar. Aqui agora ela vai passar por esse processo, mas ela cria no Deus, porque ela viu Deus no deserto. Ela bebeu da água ali enquanto ela recebeu a promessa. Então acabou tudo, irmão. O versículo 16. Foi, se assentou, ela agora se assenta em frente. Ela afastou a distância daquela criança de um arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. Assentou em frente, levantou sua voz e chorou. Nós, ser humano, nós somos assim. Quando nós não tem nada, quando nós está faltando as coisas, nós chora, nós lamenta, nós pensa que Deus não vai enviar socorro, solução para nós. Agar também pensou assim. O 17. Mas aí, quando você pensa que é o fim do poço, quando você pensa que acabou, que não tem mais jeito, que você vai morrer, quando você pensa que não tem mais solução, é aí que o Todo-Poderoso se manifesta. É aí que o Todo-Poderoso branda labaxúria, que ele branda na terra e branda no céu ao nosso favor. Então não importa nessa noite qual a escassez que você está passando, a luta que você está passando, o que importa é obedecer, é ficar na direção de Deus, é estar nos pés de Jesus, mesmo com prova, com luta, com problema, com dificuldade. E Agar, ela chora e Deus ouve. Aquela está no deserto, sem saber para onde ir, ela não esperava isso de Abraão, ela não esperava isso de Sara. É o que nós passamos aqui na terra. Muitas vezes nós não esperamos das pessoas que mais está perto de nós levar um chute,
um desprezo, ser abandonada, ser traída, mas este mundo ele é ingrato. Por isso que você não pode colocar a tua estrutura em pessoas, seja ela quem for nessa noite. Pai, marido, mãe, esposa, ame elas, mas não ponha suas estruturas aqui na terra. Sua estrutura está em Jesus, em Deus. Porque, irmão, se você ser decepcionada com as pessoas aqui da terra, se você não tiver fé em Jesus, muitas vezes você vai fazer besteira com a sua própria vida, porque a nossa alma, ela é fraca. A nossa alma, ela não aguenta muita coisa não, sem Deus não. Então Agar, ali ela vai para longe, porque ela fala, agora ele vai morrer, não tem mais água, não tem, eu já passei da hora, mas nós estamos pregando as férias das mulheres da Bíblia. E estamos pregando na sexta-feira essa série. Então vou terminar essa palavra. E nós estamos no capítulo 21. E a Bíblia diz que Agar, ela achou que Deus não ia agir. Ela pensou como um ser humano que ela ia morrer, que o menino ia morrer. Mas Deus já tinha dado a promessa que aquele menino não ia morrer, que ele era filho de Abraão, e ele era uma semente de Abraão, e dele teria uma geração. Assim também é na minha e na sua vida. Nós temos uma chamada, um propósito, e Deus vai nos sustentar em cada propósito, em cada guerra, em cada luta, e nós não vamos morrer na terra por falta das bênçãos de Deus, mas nós vamos ter aquilo que for necessário para a nossa sobrevivência aqui na terra. Versículo 16, o 17, ouviu Deus a voz do menino, e brandou o anjo de Deus novamente a Agar, desde os céus, e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar aonde está, lá no deserto. Deus ouve a voz daquele que era filho de Abraão. Seus filhos, irmão, seus netos, irmãs, aleluia, é filho da aliança. Não importa onde ele está nessa noite, se faz parte de você, que é a estrutura da casa de Deus. Por isso que você tem que ter aliança com Jesus, porque quando eu e você tem uma aliança com Deus, toda a nossa parentela é beneficiada, toda a nossa família. Não importa se nessa noite tem prostituta na tua família, não importa se tem drogado, não importa se tem alcoólatra, não importa se tem macumbeiro, não importa se tem adúltero. Levanta a mão aí, igreja, porque eu quero profetizar nessa noite, que aonde tiver um parente seu, da onde ele estiver, da onde ela estiver, Deus vê a alma deles, Deus vê a dor deles, e através de você é que Deus trata com eles. Não é através deles, é de você. Então por isso você tem que ter a mudança, a transformação, o Espírito Santo. Não é preocupar em querer pôr neles, é em você. Se você tiver, Deus vai proteger. Agora, se você ficar na igreja 10, 20 anos só buscando para mudar as pessoas, a tua oração não tem resposta. Se você buscar para você, Deus muda a sua vida, ainda protege a sua descendência. E Deus ouviu Jó, porque Deus tinha aliança com Abraão. Então a palavra de Deus 18, ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele também farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água.
Nós diz que quem beber essa água nunca terá sede. Quem ouve a palavra, quem crê na palavra, quem obedece à palavra, esse daí, irmão, não vai passar fome, não vai passar sede, mas vai ter as providências do mundo espiritual. Então, eles viram que tinha um poço de água. E foi encher o odre de água e deu de beber aquele jovem. E era Deus com o moço. Cresceu naquele lugar onde tinha um poço, habitou, foi alimentado, virou um flecheiro. E habitou no deserto de Pará. E sua mãe, quando ele virou um rapaz, ela trouxe uma moça para ele e ele casou. Uma mulher da terra do Egito. Então, aquele jovem não morreu, cresceu naquele lugar. Deus preparou uma fonte para eles. Deus preparou comida para eles. E deles hoje nós vemos que hoje é uma grande nação, que só é aquela nação que briga ali com Israel. Através dessa mulher, deste menino. Então, hoje nós aprendemos a história de Agar. A história de Agar está também lá em Gálatas 4, do versículo ali 20 em diante. Então Agar, ela foi obediente. Muitas vezes nós vemos ela como inimiga de Sara, uma pessoa despreparada, mas Agar teve seus erros. E Agar teve seus acertos, porque ela voltou, ela obedeceu, ela conheceu o Deus de Abraão, ela teve a fonte da água da vida no deserto. O Senhor apareceu, supriu a fome dela, matou a sede deles, e ali ela entra para a história da Bíblia, mostrando para nós que Deus, ele está com os dois lados. Ele está com as pessoas que é livre, que tem autoridade sobre nós, e também Deus está com os que é escravizado. Deus não faz acepção de pessoa. O que as pessoas têm que é crer e obedecer. Então que nessa noite nós possamos servir a Deus, não fugir dos problemas, não importa o deserto que nós passar, mas crer. Se Deus prometeu que vai te dar algo, se você ficar na dependência dele, você vai ter. E se você não ficar, vai perder. Então, nessa noite, finda a história de Agar. Que Deus abençoe os irmãos do YouTube, que vai assistir nossas pregações. Se você chegar até o fim dessa pregação, se não é inscrito no meu canal, escreve lá para ajudar o meu ministério da palavra, em nome de Jesus. Vamos uma oração para os irmãos lá do canal agora. Irmãos, estende a mão. Senhor Jesus, abençoa, meu Deus, este canal. Abençoa nossos inscritos, meu Pai. Aqueles que vai até o fim das nossas pregações. Que nessa noite, meu Deus, estiver enfrentando uma luta, uma guerra, uma prova, uma dificuldade. Que este irmão, esta irmã, essa jovem, essa criança, esse adolescente, seja suprido da água da vida. Seja suprido do pão da vida. Seja com eles, Pai. Ajude, capacite. Não importa o que ele seja. Não importa onde esteja, Pai. Cuida deste homem, desta mulher, em nome de Jesus e no sangue de Jesus. E Deus abençoe os nossos irmãos, em nome de Jesus. É os nossos irmãos. Vamos agora orar.